Salve, rapaziada, chegando para mais um episódio do Trio de Ataque Podcast. Chegamos ao nosso 10º episódio de podcast. A gente ficou alguns dias aí sem gravar, mas estamos de volta. Agora com bastante assunto aí para comentar. Mais uma rodada do Brasileirão e mais alguns outros assuntos aí que der para a gente comentar, beleza? Então é isso aí. Hoje é um prazer ter comigo nesse 10º episódio de Trio de Ataque, Léo Velho, Matheus Couto de volta e João Marcelo Santos. Matheus ficou 2 episódios fora aí. E tamo junto, rapaziada. Obrigado aí por estarem comigo. Se apresente aí. Saudações, a volta dos esquecidos, né? O jogador aí tirou folga. O episódio está de volta aí. Vamos ver o retorno, se vai ser a altura do programa. Prazer aqui estar reunido com a rapaziada. Vamos aí para mais um programa. Nosso companheiro aí, o Matheus, tomou aí um chá de sumiço. Vamos ver aí se ele honra aí o retorno. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez esse trio de ataque formando o quarteto aí. Muito prazer de novo. Vou tentar honrar aí o que o programa deseja. E o Romário está de volta, né? O baixinho não precisa treinar. Então só participa quando é jogo. Bom, então tá. Então ele tá aí de volta, né? Ele que é tão polêmico. Bom, enfim, vamos começar a dar uma comentada aí. A gente teve rodada do Brasileirão, como eu já mencionei e tal. A gente ficou no meio de semana sem gravar, a gente teve Copa do Brasil também. Tivemos uma final importante na Inglaterra, na verdade, uma competição importante, Community Shield, que definiu o campeão, super campeão na Inglaterra, mas a gente vai começar com o Brasileirão, então, que foi o que deu, foi o assunto que deu o que falar aí, né? Essa mais uma rodada aí de campeonato. A gente teve alguns jogos como Inter 2, Internacional 2, líder da competição, Botafogo 0, que deu muito o que falar por causa do VAR, teve algumas polêmicas. Fluminense 2, Vasco 1, Bahia 1-1 contra o Palmeiras, Fortaleza 3, Bragantino 0, São Paulo 2, Corinthians 1, Coritiba Sport 1-0 para o Coxa, 1-0 Flamengo contra o Santos, que também teve polêmica, e 2-0 para o Ceará contra o Atlético Goianiense. Atualmente ocupam, né, o G4 do Brasileirão, Inter, São Paulo, Vasco e Fluminense. Estão ocupando o Z4 o RB Bragantino, Goiás, Atlético Goianiense e Sport. E eu queria que vocês já começassem comentando aí sobre o Botafogo e Inter, que, né, consagrou o Inter como líder. O Inter vai se manter mais uma rodada aí como líder do campeonato. Eu queria que vocês comentassem, né, o que vocês viram aí dessas polêmicas do VAR. O Botafogo teve 2 gols anulados e a torcida ainda pediu um pênalti, um lance ali dentro da grande área, que teve uma agarra-agarra e tal. O pessoal pediu pênalti. Eu queria a opinião de vocês sobre esse jogo que bota mais uma vez o Inter campeão e que teve muita reclamação por parte da torcida alvinegra. Bom, o jogo aí que abriu a rodada, né? Botafogo e Inter. Queria dar destaque ao Thiago Galhardo, que faz mais um gol, quatro gols no Campeonato Brasileiro, todos feitos desde a lesão do Paulo Guerreiro, né? O Inter tá aí no mercado em busca de um novo atacante, quando isso o Galhardo vai cumprindo muito bem a função como um falso 9, né? O Inter entrou com 3 volantes e 3 meias. Os meias, o Bosquilha, o D'Alessandro, que volta e meia joga algum jogo por conta da idade, e o Thiago Galhardo de falso 9. Muito bem o Thiago Galhardo, destaque para ele, pro bom cruzamento do Moisés no primeiro gol, e depois ele dá assistência pro gol do Gabriel Bosquilha. O VAR acho que foi o grande personagem do jogo, né? Acho que atrapalhou sim o Botafogo ali no segundo gol anulado, que volta a uma falta que era muito lance interpretativo do árbitro, o VAR não tinha que ter chamado. O Inter agora contratou o Abel Hernandes, né? Deve estrear nessas próximas rodadas. E realmente achei que o VAR atrapalhou e foi muito mal no segundo gol invalidado. Acho que o Botafogo ficou muito puto, né? Vamos falar assim. Com o VAR, enfim, o Gatito inclusive chutou o VAR, deve tomar uma suspensão, né? Merece tomar, né? Porque chutou o Ele vai aparelho. tomar uma suspensão de no máximo 6 jogos aí. Mas o Botafogo vai recorrer e nesse meio tempo acho que ele vai jogar aí mesmo assim. E acho que muito por conta de o que teve 2 gols anulados no Botafogo. O primeiro acho que foi justo, né? Mas aí também, enfim, os jogadores já ficam putos com esse lance. Aí depois, de novo, outro lance que esse, sim, acho que foi mal anulado o gol.
o VAR, novamente, o grande personagem de um jogo, infelizmente. Um instrumento que era só para ajudar, tem atrapalhado algumas vezes aí no cenário do futebol brasileiro, especialmente. Realmente o maior protagonista, acho que talvez dessa rodada do Brasileiro, foi o VAR. Eu acho que o jogo do Inter e o Botafogo, acho que o Inter foi superior durante o jogo, apesar dos dois gols invalidados. Como o Léo falou, o primeiro gol acho que foi invalidação clara, acho que não tem muita discussão. O segundo era lance de interpretação. Cara, o que eu penso do VAR é assim, devia ser como se fosse a NBA. Eu acho que nem devia chamar tinha ter outra cabine. Eu acho que o treinador poderia fazer tipo 2 challenges durante o jogo. Você, 2 desafios. Eu achei que esse jogo estava impedido, você faz o desafio. Se você não quiser recorrer, segue o baile. Porque senão, todo lance de perigo, todo lance de gol, ele vai botar a mão na orelha, se tiver um milímetro, como o jogo do Flamengo, teve 1 milímetro de sei lá o que eu estava impedido. Ou talvez se você fosse técnico, você não iria recorrer. Ok, foi justo, mas acho que foi uma situação que, ao extremo, que esse tipo de erro humano deveria ser validado ao esporte, faz parte do esporte. Porém, eu acho que a máquina está entrando muito no cenário do futebol e realmente o futebol brasileiro não consegue se adaptar. Tivemos longas interrupções, longas paradas de futebol, e não é uma parada curta de 1 minuto e meio, não é uma parada nessa rodada de 10 minutos. Então, acho que tem que se pensar. O jogo do Botafogo, eu acho que o Inter foi superior, o Galhardo brilhando, jogando muito. Para mim, o craque do time internacional, o Kudê fazendo um trabalho bom. E o Botafogo, acho que é um time que também, eu acho que também não se esperava de ganhar do Internacional. Eu acho que jogou bem, teve 2 gols anulados, então chegou o gol 2 vezes, o Paulo Tuori está ajeitando o time. E eu acho que vamos ver aí nas próximas rodadas como se ajeita o VAR e como que vai ser resolvido. Só dar uma pincelada sobre o VAR, né? Já que já falaram bastante sobre. Impressionante como no Brasil as coisas elas pioram, né? Na minha opinião, acho que a questão do lance interpretativo, isso cabe a decisão tomada pelo juiz em campo e pronto. Não precisa ficar voltando ao VAR o tempo todo e gastar um tempo absurdo numa decisão difícil de ser tomada num lance que você não tem certeza de como aconteceu e o que aconteceu, sabe? Então, isso prejudicou o jogo do Botafogo contra o Inter. Gastou-se um tempo bizarro na análise dos lances. Não era para ser assim. Então, é o efeito contrário, é o VAR dificultando mais do que ajudando, como deveria ser, né? Mais especificamente do jogo, na minha opinião, nada além de esperado. Vitória do melhor time, de um time que acredito que vai brigar pelo título. É o trabalho do Kudê se consolidando, né, se solidificando com o passar do tempo. Uma fase iluminada do Thiago Galhardo. Acho que o torcedor do Botafogo não tem muito por que se preocupar com essa derrota, faz parte. E acredito que o time tenha potencial aí para arrancar mais uns pontinhos. Acho que não é nada muito preocupante essa derrota. No clássico carioca da rodada, agora já passando para o outro jogo, o Fluminense venceu o Vasco por 2-1. Vasco que vinha de boa sequência aí, de um momento bom com Ramon Menezes, né, no ramonismo, como o pessoal vascaíno aí gosta de falar. O Fluminense ganha do Vasco por 2-1, colou ali no G4, está na 4ª posição, inclusive à frente do Atlético Mineiro, que começou muito bem, mas agora já encontra alguns problemas, inclusive o Atlético Mineiro e o Grêmio, que estiveram jogando estadual. O Atlético Mineiro e Grêmio foram campeões estaduais nesse fim de semana aí, do Mineiro e do Gaúcho, respectivamente, em cima de Caxias e Tombense, se não me engano. Mas enfim, vamos voltar. O Fluminense então ganhou do Vasco, 2-1. E eu queria ver de vocês o que vocês acharam aí, o que dá para esperar de Fluminense e Vasco após esse jogo também, porque os dois times estão aí em bons momentos, né? O Vasco perdeu, porém estão em bons momentos ambos os times. Queria ver a opinião de vocês aí. Então, acho que a análise do jogo... Cara, foi um jogo... No começo, assim, o Fluminense fez um gol com... Sei lá, não me recordo exatamente, mas no começo do jogo, menos de 5 minutos do jogo, o Fluminense fez um gol. O Vasco, que todos nos outros jogos, geralmente o time começa um pouco atrás, se defendendo, e geralmente consegue os gols no final do primeiro tempo ou no segundo tempo. Ele tomou o gol, algo que eu acho assim, teve uma zaga muito forte, uma base muito forte. Tomando o gol, acho que o time desestabilizou um pouco. A estratégia do Ramon não era essa, então um gol tão rápido, tão cedo.
Eu acho assim, o jogo em si, o Fluminense acertou 2 bolas, 2 chutaços, o Dodi acertou uma bola de um trivela que bateu na trave e entrou, e o Fred acertou um chute que ele não acerta há 10 anos e entrou também no ângulo. Então, assim, vocês podem pensar como você quiser, não foi nenhuma das duas formas de construída ou nada, eles acertaram 2 chutaços. É para botar a crise em São Januário? Eu acho que não. Eu acho que foi um jogo muito mais de sorte e azar do que um puta trabalho do Odair Helma ou do Fluminense. Mas, assim, realmente acho que o Vasco jogou um pouco abaixo. O Cano teve uma oportunidade de gol, não fez. Ele geralmente não desperdiça. Mas, assim, o Vasco segue sendo o melhor carioca colocado no brasileiro, com um jogo a menos, e segue o ramonismo. E o Vasco ainda assim briga por grandes coisas nesse Brasileirão, em comando de Ramon Menezes. Bom, vamos falar do clássico carioca, né, que ocorreu. Realmente o Vasco não está em crise, evidentemente. A colocação ainda é boa, muito boa para o time do Vasco nesse momento, início de campeonato, né? Mas enfim, tem os torcedores aí que já estão um pouco muito impressionados com o trabalho. Acho que o roteiro o primeiro trabalho do Ramon acho que é um trabalho comum, bem executado até agora, tirando esse jogo, evidentemente. Porque é um time que se defende, é um time, né, que joga na defensiva e buscando bolas ali. E o roteiro não apareceu nesse jogo. O roteiro que o Vasco queria, né? Que é aquele time que fica se defendendo. O Fluminense também é assim. Até por isso o jogo acho que foi um jogo bem ruim ali quando o Fluminense tava ganhando de 1-0 ali ao longo do primeiro tempo inteiro e o segundo tempo. Mas o roteiro não apareceu. As poucas chances que o Vasco sempre tem, né? Que é 1, 2 por jogo, não entraram. E aí o Vasco sofreu. O Vasco teve 87 minutos para empatar ou virar a partida e não conseguiu criar mais de que 1 ou 2 chances perigosas de empatar. Tirando o gol, né? Que foi uma rebatida ali do Marcos Felipe no pé do Thales Magno. Ele até toma um susto que fez o gol. A bola foi muito rápida. Mas enfim, realmente. E aí a gente vê que não tem repertório, né? O seu Ramon Menezes toma um gol logo de cara e não consegue reverter a situação. Acho que o primeiro gol realmente foi um lance muito de sorte do Dodi. E o segundo é um contra-ataque muito bem executado pelo Fluminense. E assim, puxado por Ganso e Fred, né? Pra você ver como o Vasco tá com uma transição defensiva não muito boa. Porque é um contra-ataque puxado por 2 jogadores que não têm velocidade e sai o gol. Achei até, de certa forma, uma falha do Fernando Miguel. Achei que dava para defender o gol ali do Fred. A bola foi muito forte, com certeza, mas ele acho que era defensável. E é aquilo, o Fluminense acha um gol no início, se defende, como geralmente faz, e o Vasco não teve capacidade ali de criar grandes chances. Acho que o Fluminense, de certa forma, acho que foi muito igual ao jogo, mas aproveitou as poucas chances que teve, diferente do Vasco nessa partida. Prevaleceu o trabalho mais longo, né, mais coeso do Odair Helma. O Vasco do Ramon Menezes conhece aí o seu primeiro revés no Brasileirão. E eu acredito que não seja motivo para desespero, né? Mas para o torcedor começar a conhecer a realidade, né? O Felipe Bastos, por exemplo, citar um exemplo, né? Que começou sendo o tal do meio artilheiro. Nossa, ele errou uns passos tenebrosos no jogo. Ele não é um jogador regular. Você não pode confiar num jogador desse como aposta para ser um trunfo do Vasco até o final do campeonato. Ele se provou, é um jogador ruim na acepção da palavra. O Germancano não é sempre que ele vai fazer gol, já se mostrou um goleador, mas a gente vê realmente uma certa dependência do Vasco cada vez maior da bola chegar no centroavante, né, número 14, o Maltino. E, não é nada muito desesperador essa derrota do Vasco, do Ramon Menezes, mas são esses detalhes que vão sendo levados à tona, esses pequenos detalhes que acho que muita gente já deveria estar sabendo, né? Que o time do Vasco não é brilhante, o time do Vasco dificilmente vai manter uma regularidade assim tão grande, mas nada perdido. Em relação ao Fluminense, é um trabalho mais coeso, né, como eu disse, de mais longa duração. E acho que prevaleceu. O Dodi foi muito feliz naquele primeiro gol, né, logo no começo do jogo. Acredito também, lógico, que deu uma baqueada no time do Vasco. Mas no final foi uma vitória, acho que até justa, do Fluminense. Embora o jogo tenha sido bem feio. Então, só para concluir aqui, então,
assim, deixar o clubismo um pouco de lado, né? Assim, o Vasco não tem um time que vai lutar pelas cabeças, né? Isso é muito claro, assim. O Vasco não tem um time que é milionário, como o time do Flamengo, o time do Palmeiras, o Atlético Mineiro. Mas é um time que, assim, o Ramon, assim, como o Léo falou, realmente, o Ramon não é um baita técnico, tem ideias inovadoras. Realmente não é. Mas é um técnico que, pô, ele chegou, a equipe comprou a ideia dele, a equipe tá correndo por ele, e até então tá dando certo. Assim, realmente, o Vasco não tem nada de novo. O Vasco faz o simples. O Vasco tem uma defesa, que é uma defesa sólida, os 2 zagueiros são bons, o goleiro tá pegando muito, os laterais são ok. Tem os 2 volantes ali. O Andrei, eu acho que é melhor que o Felipe Bastos. Eu acho que o Felipe Bastos está numa maré de sorte. Eu acho que o Andrei tem uma boa saída de bola. Tem o Benítez, que eu acho que é um bom jogador. O Thales, que é uma promessa. O Cano, que se ele não estiver na área para bater em um toque só, ele não consegue fazer nada. Porque é um cara que a gente já viu que fora da área, ele não consegue jogar. É um cara que não tem muito recurso, realmente, mas assim, é um exímio finalizador. O cara chega a bola aí na área e vai botar para dentro. Então, assim, o time do Vasco, a gente brinca, né? O ramonismo, ainda mais eu, né? Mas não é um time que vai lutar para ser campeão brasileiro. E, assim, eu acho que o que a torcida vê, assim, é um bom trabalho de um cara que já estava lá há muito tempo, que não está pagando um salário muito absurdo. É algo que também a torcida merecia. A torcida do Vasco é uma torcida muito sofrida e vem brigando, vem lutando muito, assim, para manter o Vasco. E acaba que, pô, a gente vê aí o Vasco está com, se eu não me engano, 11 pontos na tabela, com um jogo a menos. Hoje é o 3º lugar. E, pô, a gente sabe que dá aparenta que o Vasco não vai sofrer nada em ser rebaixado, em lutar contra. Aparentemente é isso que dá essa impressão. E isso já é um alívio para o torcedor vascaíno. Mas, assim, você acha que o Vasco, 10 pontos, corrigindo agora, 10 pontos vai estar, com um jogo a menos. Mas, assim, o Vasco tem como ele talvez brigar por uma Libertadores, se abrir 8, 9 vagas? Talvez, acho que sim. Eu acho que o Vasco, talvez, como está jogando hoje, talvez ocupe a primeira parte da tabela. Mas vai ocupar primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar? Penso que não. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. Então, acho que se o Vasco tivesse, queremos lutar por título, para mim, a maior chance de título do Vasco seria Sul-Americana. Para mim, a maior chance de título. Eu acho que a Copa do Brasil menos, até porque depois entra os 10 times da Libertadores e mais o campeão do Copa do Nordeste e a revelação, né, o Bragantino. E eu acho que a Copa do Brasil vai ficar um pouco mais difícil. Mas eu acho que a Copa Sul-Americana é um bom caminho do Vasco. Eu acho que o Germancano e o Benítez também tem muita experiência nesse tipo de competição. Então, acho assim, o Vasco, se você vai ficar animado, querendo lutar por título, acho que a Copa Sul-Americana é muito mais visível do que o Brasileirão. Acho que a gente está vendo que o Flamengo realmente está numa maré de azar, está jogando mal, o Domenech não se encaixou no time ainda, mas o Flamengo não vai ficar em 15º lugar por muito tempo. Isso é algo que, né, quem é um entendedor de futebol sabe disso, até que eu não gosto de falar disso, né, que o torcedor do Flamengo se anima e tal. Mas assim, enquanto está como está hoje, o Vasco está na frente do Flamengo. Então é ramonismo mesmo para vocês e aguentem aí. Que recibo maravilhoso. Não, eu vou completar um pouco essa questão do Ramon. É que tudo que a gente está falando aqui, na verdade, acho que a própria torcida do Vasco já sabe, né? Que, pô, não dá para cobrar nenhuma inovação do Ramon Menezes nessa altura, até porque os últimos treinadores do Vasco não foram nem um pouco revolucionários e nem deveriam ser. O time do Vasco não oferece nenhum recurso para você fazer isso. Oferece um recurso para você fazer um trabalho digno e colaborar na reestruturação do clube, né? O Vasco está num período de reestruturação a longo prazo, bastante longo prazo, tem quitação de dívida, tem modernização de São Januário, e, enfim, é um processo, acho que, assim, se o Vasco brinca com ramonismo, brinca com liderança, enfim, tem mais que brincar mesmo e pronto. E, assim, é óbvio que não vai durar para sempre. O time do Vasco é totalmente limitado, ainda mais no campeonato desse, com um jogo atrás do outro, não vai aguentar pressão. Mas cabe a gente analisar rodada por rodada, e aí quais pontos tem que melhorar, e como fica aí o trabalho do Ramon. Então, só para terminar, eu acho que assim, a última coisa que o Marcelo falou, então, eu acho que assim, realmente a gente não espera nada. Só que assim, a gente já viu o Leicester ser campeão da Premier League. Então, assim, eu acho que hoje, se a gente tivesse feito aquela, quem vai ficar na G4, quem vai ficar na Z4, quem é a surpresa do campeonato, eu acho que hoje a surpresa do campeonato seria o Vasco. Então, assim, deixar o torcedor vascaíno com um pouquinho de esperança também, né?
No Fluminense eu queria dar uma destacada só no segundo gol, né, na combinação que deu no segundo gol do Fluminense. Ganso e Fred, né? A torcida comemorou bastante porque o Ganso não tem sido muito efetivo aí nos últimos jogos e o Fred voltou a fazer um gol pelo Fluminense, né? Tava devendo. Bom, e o Fluminense, tanto o Fluminense quanto o Vasco, os dois passaram na Copa do Brasil. O Matheus citou aí a Copa do Brasil, os dois passaram. O Fluminense venceu de 3-0, o Figueirense passou. E o Vasco venceu. Não, venceu o Goiás, isso. Venceu o Goiás, passou nos pênaltis. Então os dois passaram. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre a Copa do Brasil lá pro final, beleza? Então é isso, vamos passar aí para o próximo jogo que acho que seria interessante ser comentado, o Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians, que terminou em vitória no final para o São Paulo, né? Que chega lá na segunda posição, São Paulo de Diniz, desacreditado São Paulo de Fernando Diniz. O que vocês têm a comentar? Eu fiquei surpreso com o gol no final de São Paulo, né? Vindo do menino Brenner aí, né? Tipo, tia. Realmente não se esperava, achava que ia terminar em 1-1 logo aquele jogo, porque é assim que costuma terminar. Foi um jogo bem, como é que eu posso... pragmático, vamos dizer. É ruim. Jogo ruim, não posso dizer. Não dá nem pra gente falar, atribuir 100% da culpa ao jogo, no calor infernal da manhã, né, das 11 horas, porque, cara, foram realmente dois times muito cômodos. Né? A gente vê o time do Fernando Diniz daquele jeitinho, né? Aquele jeitinho safado lá, pragmático, e o Thiago Nunes idem. Até pior, o time do Corinthians eu não sei o que eles estão fazendo em campo ainda, sabe? Eu não sei qual é a cara desse time do Corinthians. E o resultado foi um jogo bem morno, decidido por um garoto, né, no último minuto, que dá um alívio do caramba para o São Paulo. O Fernando Diniz, que estava na corda bamba aí, né, algumas semanas, já começa a respirar ares mais puros, já falar de título, meu Deus do céu, vamos com calma. Mas, realmente, para quem assistiu a esse jogo de manhã, o Flamengo e Santos foi um belíssimo jogo, porque eu vou te falar um negócio. Eu quero saber aí dos meus companheiros de programa que eles acharam. Que foi sofrível na minha concepção. Eu concordo que comparado ao jogo de São Paulo e Corinthians, o Flamengo e Santos foi um jogaço. Mas acho que vence quem mereceu vencer o clássico. O Fernando Diniz, que a gente vinha batendo aqui várias vezes ao longo do programa, vem melhorando. Terceira vitória consecutiva. O São Paulo pulou de 13º na tabela para vice-líder. Não jogou, né? Jogou no meio de semana também quando o Atlético Paranaense venceu. Queria destacar alguns jogadores, alguns méritos do Fernando Diniz. O Hernanes, o primeiro, que entrou no lugar do Daniel Alves, que deve ficar cerca de 40 dias fora, né? Com o braço, fraturou o braço. A ausência importante aí do time do Fernando Diniz nesse momento. E a dupla de zaga do São Paulo, que vem jogando aí há 3 jogos. O menino Diego Costa, da base, que peitou o Jô. E o Léo Pelé, que é o lateral esquerdo de origem, tá jogando na zaga, tá jogando muito bem canhoto, que é o grande mérito do Fernando Diniz. Eu achei que ele ia botar o Bruno Alves ou o Arboleda estava machucado, né? O Bruno Alves pro jogo por conta da questão do Jô, de ser um atacante muito perigoso, forte fisicamente, botar um zagueiro mais alto para bater de frente com o Jô, e ele seguiu com a dupla de zaga jovem, que foram muito bem. Acho que foi um grande destaque. O Diego Costa, muito bom jogador, a gente tem que ficar de olho nesse menino aí. E o Léo Pelé, acho que jogando até melhor de zagueiro do que ele joga de lateral esquerdo, porque ele tem um problema aí ofensivo bem grande. Então, para ele, acho que é até uma boa. Acho que o Lisieiro não fez uma boa partida na lateral esquerda. Inclusive, erro dele ali no gol do Corinthians. E os dois gols no primeiro tempo, falha dos dois goleiros, na minha visão. O Cássio não consegue sair ali para pegar a falta do Hernanes. E depois, na única chance que o Corinthians teve no primeiro tempo, que o Corinthians achou, literalmente, o São Paulo estava melhor, marcando em cima, até depois do gol, né? Que o São Paulo, nos outros jogos, quando fazia um gol, não parava de marcar alto, né? Nesse jogo continuou dificultando a saída de bola do Corinthians, do Thiago Nunes. E aí o Corinthians acha um gol, numa falha do Volpi também, menos do que a do Cássio, na minha visão, mas também falha. E assim termina o primeiro tempo. E no segundo, o jogo caiu muito fisicamente, né? 30 graus de temperatura lá em São Paulo na hora do segundo tempo, umidade acho que 30%, então assim, tava muito calor, duas paradas, né, merecidas ao longo dos dois tempos, mas realmente estava muito calor, o jogo caiu fisicamente. Mas o Fernando Diniz, o São Paulo chegou na reta final ali com dois meninos, né, que vinham entrando muito pouco, o Toró e o Brenner, também
tem que destacar o lado Fernandinho, que botou os meninos para jogar. E o São Paulo vence. O São Paulo tá conseguindo os resultados, né? Eu sempre falei aqui que o São Paulo nesse momento não precisa jogar bem e jogar bonito. Tem que ter resultado. O time tá na fila, o time precisa de títulos. E o Fernandinho está conseguindo esses resultados, pelo menos por agora. Dá uma respirada. Se antes ele estava respirando por aparelhos ali no hospital, né? Quase caindo depois do Mirassol. Acho que agora ele já saiu do hospital, já tá em casa usando remédios para tentar se recuperar. Mas já melhorou sim. A gente tem que destacar. Quando erra, a gente tem que falar, e quando acerta também tem que falar, né? Então, um jogo realmente não foi muito legal de se ver, não, mas acho que o São Paulo mereceu a vitória pela garra e pela determinação que teve em campo. Como o Léo bem pontuou, venceu quem buscou mais a vitória, né? Apesar do jogo não muito vistoso, venceu quem teve mais volume, né? Como os dados aqui comprovam. O São Paulo finalizou o dobro de vezes do Corinthians, né? Com 14 contra 7 finalizações, 53% de posse de bola contra 47%. Então, assim, resultado importantíssimo para o Fernando Diniz voltar aos trilhos. Como o Léo também bem disse, não é nem um pouco necessário, agora, né, falando, a apresentação do time do Fernando Diniz é o que menos importa. Realmente o resultado é importante para o time voltar aí a disputar as cabeças do campeonato e dar aí algum alívio para o Fernando Diniz. Eu sempre fui um apreciador do trabalho do Diniz, mas eu acho que realmente o problema é que ele não tinha resultado, né? E como o Léo falou, ponto de maior pico de importância do Fernando Diniz nessa virada de resultados foi a dupla de zaga, troca na dupla de zaga, e também a troca do Everton pelo Luciano. Acho que isso também foi um ponto alto que ele fez, que caiu muito bem. O Luciano caiu com uma luva nesse time de São Paulo. Assim, o problema era a efetividade, agora está tendo efetividade. Apesar do clássico não ter sido um jogão, eu acho que o São Paulo fez o que se esperava dele. Já no Parque São Jorge, é diferente. A gente vem de um empate com o Fortaleza e uma derrota no clássico. Thiago Nunes não vem apresentando um bom trabalho, realmente não apresenta o que está no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já demitiu o Dorival Júnior, hoje está sem técnico. E talvez seria uma boa para o Thiago Nunes voltar onde ele fez tanto sucesso. Porque realmente em São Paulo, no time do Corinthians, ele não está conseguindo fazer esse time jogar bola. E o Corinthians muito abaixo. É um bom time, porém muito abaixo. O Luan não consegue entregar o que entregou no Grêmio. O Jô é ali uma exceção. O Jô vem jogando bem, vem fazendo os gols. Porém, a zaga, Gil jogando muito mal. O Cássio está fazendo o que se espera dele. Só que é um time que também não está conseguindo resultados, um time muito apático. Então, assim, eu acho que talvez, pensando como o Thiago Nunes, talvez o melhor caminho hoje seria voltar para o Atlético Paranaense. E o Corinthians pensar num técnico talvez mais experiente para comandar esse pessoal do medalhão aí que tem no time do Corinthians. Nem sei se o melhor caminho seria voltar, porque aquele Atlético Paranaense que ele dirigiu nem existe mais, né? Perdeu muitos jogadores, perdeu o Renan Lodge no meio do ano passado, perdeu o Bruno Guimarães agora no final do ano, o Rony saiu para o Palmeiras também, o Marco Ruben já não está mais lá, realmente. E a reposição não foi à altura, o Dorival foi demitido, acho que não sei avaliar se foi justo ou não, mas realmente o time era outro. A Acho que foi meio diretoria. exagerado, não sei. A diretoria esperar o que o time jogou no passado, acho que não ia acontecer, porque não é o mesmo time, a reposição não foi à altura. E também falar do Luciano, que realmente salvou o Diniz nos outros jogos, né? 2 gols e uma assistência, mas nesse jogo especificamente não jogou muito bem, ficou um pouquinho apagado. Até foi substituído para a entrada do Toró, que deu assistência. Mas realmente ajudou demais essa retomada aí do time do São Paulo. Por sinal, esse Atlético Paranaense aí que perdeu pro São Paulo no meio de semana, foi um jogo, foi adiantado esse jogo, era da rodada 11, foi adiantado para agora. O Corinthians também jogou no meio de semana, empatou com o Fortaleza, enfim. E a situação do Thiago Nunes também assim, o time do Corinthians teve vitórias importantes e tal no estadual, mas agora no Brasileirão tá bem apático, só conseguiu uma vitória até agora e, enfim, é muito uma incógnita mesmo o futuro, né, de Thiago Nunes no Corinthians, ele que tá realmente deixando a desejar. Bom, Um segundo. pode falar.
Então, só como você falou agora do estadual, o Corinthians também, na minha opinião, o Thiago Nunes não fez um exímio trabalho no estadual. O Corinthians, se vocês se lembram, o Corinthians quase não passou para as quartas de final. O Corinthians passou porque, não me lembro, não me recordo do time exatamente, mas um time empatou na Bacia das Almas, o Corinthians conseguiu passar. Então, acho que também aí conseguiu chegar numa final, porque pegou uns times também não muito difíceis. Chegou numa final contra o Palmeiras e perdeu. Também conseguiu um gol no final, na Bacia das Almas, um milagre, sofre um pênalti, o jogo bota para dentro e no pênalti perderam. Então, assim, eu acho que o Thiago Nunes não fez um bom trabalho desde que ele começou no Corinthians. O trabalho do Thiago Nunes é ruim. Eu acho que o Corinthians precisa, se não mostrar trabalho em pelo menos 2 jogos, realmente precisa trocar o trabalho. O Thiago Nunes caiu na Libertadores. Realmente, assim, não é um bom trabalho, não é o que o torcedor do Corinthians espera. Realmente, crise no Parque São Jorge. Andrei Sanches, troca o técnico, senão vai ser tarde demais. É, uma crise no Corinthians acho que vai muito além de técnico também. Eu mencionei os resultados importantes do Thiago Nunes, né? É claro que ele teve resultados importantes, mas como o Matheus mencionou aí, não foram também jogos maravilhosos, né? Bom, Santos e Flamengo foi outro jogo que teve um certo destaque na rodada, com a vitória do Flamengo por 1-0. O Flamengo voltando aí, quer dizer, tentando se ajustar, não está voltando exatamente a nada, né? Porque aquele, aquele clima de Flamengo que joga bem, que dá gosto, ainda não voltou, né? Aquele de 2019. O Flamengo tentou vir com alguns jogadores diferentes para a partida, tentou vir de um jeito diferente, né? O Domenic Torrent. E o Flamengo acabou vencendo o Santos, com também muita polêmica, com 2 gols anulados pelo VAR, um em sequência do outro, né? E aí eu queria ver de vocês também sobre essas polêmicas e sobre o jogo, Flamengo, o Santos também, que estava se mostrando bem, acabou perdendo esse jogo. Eu queria saber da opinião de vocês aí. Bom, vamos lá. Tenho muitas coisas a falar desse jogo. Vou falar com calma, porque afinal não estou com pressa, né? Então vamos lá. Bom, começando, né? Os 20 primeiros minutos do Santos foram melhores que do Flamengo. O Flamengo estava muito mal no início do jogo. A defesa do Flamengo estava pífia. E o Santos teve 2 gols ali invalidados, né? O primeiro, achei que, enfim, impedimento, é bem claro. O jogador pode estar 1 centímetro, 1 milímetro, que é impedimento. É, assim, não tem uma determinação que diz que a partir de menos de 1 centímetro não é impedimento. Uma boa jogada do Marinho, porque o Flamengo cercou ele com 3 jogadores e o Pará passou, deu assistência pro Raniel, gol invalidado. E o segundo, que inclusive eu achei falha do Diego Alves, não ter defendido aquela bola, mas muito porque ele esperava um toque, talvez ali do jogador do Jobson, né, jogador do Santos, que participou, na minha visão, da jogada e estava impedido. É, o VAR estava checando se estava impedido e depois perguntou ao árbitro se o árbitro foi ver na cabine se ele realmente participou do lance. E o VAR realmente foi personagem desse jogo muito por conta da demora. Se lá na Europa é, a rapidez é muita e a interferência é pouca, aqui é o contrário. A velocidade, eles demoram muito para decidir um impedimento, que acho que é um absurdo demorar mais que 1 minuto, 1 minuto e meio. E a interferência é muita, né? E o Santos ficou muito revoltado, claramente, com esses gols, mas enfim, estava impedido, não tem o que fazer realmente. Se o Jobson talvez não esticasse aquele braço, o gol seria confirmado. O Santos, o desenrolar do jogo foi diferente, mas não aconteceu. E agora para falar do Flamengo, que realmente começou muito mal, mas depois ali do segundo gol invalidado, melhorou e perdeu várias chances claras de gols ao longo da partida inteira. O seu Michael, que jogou os 90 minutos, a torcida estava cobrando para ele entrar, que ele só tinha 17 minutos com o Domi até aqui, entrou, fez uma péssima partida. O Michel, ele é participativo, ele quando não tá com a bola, ele corre, ele marca, ele dá tudo que ele tem, só que com a bola ele erra demais. Passes simples, finalizações. Perdeu um gol só com o defensor do Santos, cara, acho que era o Felipe Jonathan, no gol, chutou para fora, uma displicência total. Em outro lance que o Bruno Henrique dá para ele fazer cara a cara com o goleiro. Ali eu até achei que o goleiro talvez tenha seus méritos, o João Paulo, né, o goleiro do Santos. Mas o primeiro lance que ele teve ali, do Gabigol bate, a bola sobra pra ele só o gol e o jogador do Santos era só bater com calma, ele perde um absurdo. E o Gabigol também, o Gabigol perdeu 2 chances muito boas, uma que ele sai cara a cara com o João Paulo e bate pra fora, né? Ele caiu na perna boa, e a outra, o passe do Isla só faz e me abraça, ele não fez.
E realmente o Gabigol, apesar de ter feito o gol, que também não acho que bateu bem da bola no gol, acho que ele bateu em cima do João Paulo, o João Paulo não conseguiu segurar. Fez o gol, mas ficou devendo de novo o Gabigol, o Bruno Henrique jogando uma péssima partida, não, desde a volta da pandemia, não fez nenhuma partida que dá pra citar aí como boa. E também falar da inversão dos volantes do Flamengo. O Thiago Maia começou a titular, ponto pro Domi nesse, porque o Thiago Maia estava pedindo passagem. Só que a forma como ele botou ele e o Gerson em campo foi muito negativa, porque o Gerson jogou de primeiro volante. E o Gerson não jogou bem. O Thiago Maia jogou bem de segundo volante, mas teria sido muito melhor se o Thiago Maia fizesse a primeira volância e o Gerson o segundo. Acho que os dois jogariam bem. Dessa forma, o Flamengo jogaria melhor ali no meio de campo. O Arrascaeta fez uma grande partida, uma partidaça do Arrascaeta. Se ficou fora, né, do jogo contra... No último jogo, até postou nas redes sociais, né, que estava bem fisicamente contra o Botafogo. Nesse voltou e jogou os 90 e jogou muito bem. O René sofreu com o Soteldo. O René e o Isla, quando entrou depois, os dois sofreram com o Soteldo. Só que o Soteldo, ele dribla muito bem ali, ele finge cruzamento. Só que o cruzamento, propriamente dele, não é muito perigoso. Não deu nenhuma chance clara de gol para o Santos, que finalizou bastante, finalizou até mais que o Flamengo. Mas chance por chance, o Flamengo teve mais. Chances claras de gol. O Flamengo teve 6. O Santos não teve nenhuma chance clara, né? Porque os dois gols a gente não pode, as dois gols invalidados a gente não pode contar como chance. E também falar que quando o Isla entrou já foi um grande cartão de visitas, que já viu que o nível é outro, é um cara que pode até ser superior ao que o Rafinha apresentou no Flamengo. Cruzamento, a ultrapassagem e o cruzamento ali na jogada que o Gabigol pede foram muito bons. Claro que ainda tá com problemas físicos, né? Tá voltando agora, tava desde maio, né, sem jogar. Mas realmente já mostrou com pouco tempo de jogo que vai ser um jogador que vai ajudar muito, que não vai deixar o Flamengo com saudade do Rafinha. Vamos por partes. Esclarecendo um pouco o VAR, novamente. Não queria estar fazendo isso. Mas primeiro gol impedido, ok. Acho que a grande discussão do VAR no Brasil é como ele é usado, é a falta de critério do uso do VAR. Porque a partir do momento que você usa essa ferramenta para decidir um lance que estava, por exemplo, impedido ou não, ele vai analisar, ele vai marcar o impedimento caso tenha ocorrido, seja por milímetros, centímetros ou não, sabe? Então, acho que foi correto o primeiro gol anulado do Santos, apesar de achar que falta critério, que a interferência do VAR é muito exagerada no Brasil, e isso prejudica o jogo, diminui a intensidade. Já o segundo gol, aquele outro lance de impedimento, para mim, foi muito mais duvidoso e muito mais interpretativo. De novo, eu não sei até que ponto o posicionamento do jogador do Santos que estava à frente atrapalhou o Diego Alves, porque essa foi a grande justificativa de ter anulado o gol do Santos, né, de ter atrapalhado a visão do Diego Alves, e, enfim, influenciado dessa forma no lance. Mas, sendo assim, para mim é um lance interpretativo e deveria ter prevalecido a decisão do juiz. Então, aí a gente já entra num debate mais profundo. Eu acho que o Brasil precisa rever urgentemente quem está operando por trás do VAR, como é que está rolando essa comunicação e como está sendo usada, né, a ferramenta, porque está atrapalhando demais o espetáculo. É sobrenatural a quantidade de minutos gastados para analisar um lance. Sobre o jogo, sobre o Flamengo especificamente. Melhor jogo do Flamengo sob o comando de Domenech Torrent. O Léo já pontuou os destaques positivos. Eu ainda adicionaria o Diego Alves. Acho que se mostrou novamente um excelente goleiro que, na minha opinião, sofre com críticas exageradas há um bom tempo. Fez aí, acho que pelo menos 2 defesas importantíssimas, ou 3, acho que foram 2 em sequência, se não me engano. Acabou saindo machucado. E, enfim, Thiago Maia, mais uma vez, estava pedindo passagem, foi muito bem. O Michael, ele é o seguinte, eu acho que ele ainda precisa urgentemente perceber que ele está no Flamengo, não está mais no Goiás. Porque no Goiás ele destoava, né? Ele era o jogador proativo, ele era o jogador habilidoso que poderia resolver quaisquer lances assim, individualmente. Né? Porque ele não tinha lá aquela gama de opções como o Flamengo oferece para você produzir uma jogada. Então, ele é muito individualista e ele peca nos lances assim bobos. Isso
realmente deixa o torcedor com bastante raiva. Mas acho que ele tem bastante futuro, né? Claro. E o Domi, ele botou ele como ele bem disse, um rodízio, né? Está começando a fazer uma rodagem no elenco, o que é justo. Um pouquinho sobre o Isla. Um excelente cartão de visitas. Eu fiquei até relutante quando ele entrou. Queria ver como é que ele lidaria, né, nos primeiros minutos, tendo que encarar ali o Soteldo, que é um jogador, né, mais correria, enfim. Mas ele se comportou muito bem, deu um cruzamento quase com a mão para o Gabigol, que perdeu um gol inacreditável. Inclusive, aproveitando aqui o fio, se o Flamengo não conseguisse a vitória, né, ou perdesse contra o Santos, eu acho que antes de apontar o dedo para o Domenech Torrens, como tem sido frequente, as pessoas deveriam apontar primeiro para o senhor Gabriel Barbosa e para o senhor Michael, porque é um negócio assustador. E o Flamengo, o que o Flamengo perde de gol é assustador também. Se o Flamengo aproveitasse pelo menos 50% das chances que ele cria, poderia ter arrancado um ponto com o Atlético Mineiro ou até ganhado aqui no Maracanã, poderia ter ganhado esse jogo com mais facilidade contra o Santos. Isso aí é um trabalho que tem que ser feito urgentemente. Não sei, a gente não sabe até quão caro isso pode custar para o time rubro-negro numa próxima partida. Retornando sobre o Isla, ele era um jogador que na Europa ele costumava atuar mais como ala do que lateral, né? Naquele esquema de 3 zagueiros, ele geralmente estava lá naquela linha de 4, mas na lateral, então ele tem um estilo mais ofensivo que o Rafinha. E ele tem números até mais convincentes que o próprio Rafinha. Toma menos amarelo, chega mais na aula, chega mais na área, né? E, enfim, mostrou ontem com aquele belo cruzamento que deu para o Gabriel Barbosa e eu quero ver como é que ele vai se comportar daqui para frente. Então eu vou ser um pouco mais rápido do que meus amigos aí, né? Então, vamos lá. O time do Flamengo, o Domenech jogou muito bem, jogou com um baita líbero chamado VAR. O melhor jogador da partida do Flamengo se chama VAR. E, né, então, assim, o primeiro gol do lado, como o Léo falou, 1 milímetro não é impedimento, porém, complicado. E o segundo âmbito, me desculpa, mas é um lance de interpretação da arbitragem durante o jogo. Flamengo, mais uma vez na sua história, favorecido pela arbitragem. Alguns integrantes dessa mesa muito hipócritas, porque o Ramon Menezes tem 7 jogos, mas é muito cedo para falar que é um bom trabalho. O Isla, com um jogo, já é melhor que o Rafinha. Muito engraçado esses integrantes da mesa, né? Então, mas né, seguindo, para mim o Santos merecia ganhar o jogo, jogou melhor que o Flamengo. Na minha opinião, o melhor jogador da partida foi o Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta, por mais de não ter feito o gol, estou um pouco acima. E os atacantes do Flamengo realmente muito abaixo, né? Como é de se esperar, né? O Gabigol fez um baita ano, o Henrique fez um baita ano passado, só que não é assim, né? Porque se você pensar um pouquinho, o Gabigol que foi para a Europa, o jogador que foi para a Europa e não deu certo na Europa, né? Voltou para o Brasil, você não pode esperar que ele seja um Cristiano Ronaldo e marque 20 gols toda a temporada, né? E o Bruno Henrique, que jogou aonde, né, meu filho? Você jogou aonde? Então, jogou no Acre, jogou no Goiás e, e hoje está no Flamengo, jogou uma temporada excelente, mas já estamos vendo que pelo caminhar dessa temporada não vai ser a mesma coisa. Então, acho que o Flamengo, mais uma vez, na sua história, favorecido pela arbitragem. Então, e como os integrantes dessa mesa falam, Isla já é melhor que Rafinha. E o Ramon, com 8 jogos e uma derrota, não se pode falar. Então, realmente, os integrantes são jantados, por enquanto, por mim. Bom, vamos aí. Primeiro que eu acho que ele tá com problema de audição, né? Eu falei que o Isla Eu assino embaixo. deu um cartão de visitas bom, não quer dizer que ele vai jogar muita bola. Como já falou, os números dele jogando na Europa, inclusive jogou a carreira inteira na Europa, são melhores que o do Rafinha. E jogou muito bem na outra partida, um cruzamento que o Rafinha geralmente não dá. Mas não quer dizer que vai ser melhor. Assim como o Domi também, em pouco tempo a gente fala que tá mal, mas tem que dar tempo, assim como o Ramon também. Não adianta se destacar só por conta de um início bom. E sobre o Gabriel Barbosa, que o Matheus falou que realmente fracassou na Europa, e isso é verdade, o Gabriel tem mais artilharias em competições oficiais que o seu Romário,
que o Matheus já tanto adora se comparar. O Gabigol já Não, fez... realmente. Não, dá licença. Dá licença. Jesus, depois Dá dessa eu licença. me desligo do programa. Comparar Gabigol com o Romário. Não Eu estou vou embora. comparando. Muito obrigado. Só estou falando que Gabigol foi artilheiro em 3 Copas do Brasil, 2 brasileiros e uma Libertadores. Coisa que o seu Romário, na Libertadores, por exemplo, nunca foi. Realmente, o Romário foi um jogador melhor que o Gabigol, isso não tem discussão. Mas o Gabigol tem esse nome porque faz gol e já teve anos muito bons tirando do ano passado. O Bruno Henrique eu concordo. O Bruno Henrique foi o grande ano da carreira dele no ano passado, muito diferente dos outros. Inclusive, acho que ele não vai entregar aquele nível mais e pode começar a perder a titularidade a partir de agora. Mas o Gabigol já teve anos muito bons anteriormente no Santos e no Flamengo também, em 2019. E tá tendo um ano relativamente bom até agora. Não no nível, não vai fazer as 43 gols que fez ano passado, mas ainda é um nível bom. Na questão do Bruno Henrique eu concordo. Mas assim, você falar que o Santos jogou melhor que o Flamengo é você não assistir o jogo. Porque o Flamengo teve 6 chances claras de gol e o Santos, repito, não teve nenhuma chance. O lance do VAR do segundo gol que você falou que é interpretativo, realmente foi. Por isso que o juiz foi chamado à cabine. Não sei se você viu o jogo, tô até em dúvida agora. Ele foi chamado para decidir se foi ou não. Porque primeiro tinham que ver se o jogador estava impedido. E isso o juiz não tem como ver, a posição que ele estava, certo? Ok. Então eles foram ver, realmente é muito demorado, e é isso que a gente vem reclamando aqui do VAR. E aí, como falaram, o cara tá impedido, agora você decide se ele participou do lance ou não. E o juiz foi lá e tomou a decisão. Assim, acho que ter uma noção muito errada do VAR e das situações que ocorreram para falar que o Santos mereceu a vitória. Realmente é não ver o que foi o jogo. O Flamengo mereceu a vitória, teve seus erros, como a gente já pontuou. Mas se alguém merecia sair com a vitória da Vila, que inclusive o Flamengo não vencia desde 2011, naquele Ronaldinho versus Neymar. Então acho que é um ponto positivo a vitória. Mas realmente o Matheus foi equivocado em algumas citações aí que ele fez. Bom, integrantes da mesa, repito, falaram. O Isla deu bons cruzamentos para o Gabigol e talvez já seja melhor do que o Rafinha. Ninguém falou isso e o talvez só deixa claro que não é uma afirmação. Tá me interrompendo. Meu tempo de falar. Beleza. Mas o Ramon Menezes? Não. Realmente a Flapress. O bloco do Vasco já foi antes, cara. Programa, você tá citando de novo. Cara, tá deixando falar aí, é complicado, né? É complicado. Faz o programa só de uma pessoa só, gente. Mas vamos lá. A comparação do Gabigol com o Romário, realmente, Jesus! Meu Deus do céu. Temos que dar uma reciclada nesse pessoal aí, né? Gabigol e o Romário. Porra, o Romário realmente, vou lembrar, o Romário tem 1000 gols na sua carreira. 1000 gols. Melhor do mundo. Você tá falando que o Gabigol fez mais 3 temporadas. Pelo amor de Deus, né, gente? Gabigol chegou na Europa, banquinho da Inter de Milão, nunca jogou porcaria nenhuma. No Santos era mais um, jogou uma boa temporada, sabe fazer gol. E quando me falam de Cano, falam, não, o Cano é só matador. Realmente, porque o senhor Gabriel Barbosa não é só matador, não. O Gabriel Barbosa é um baita atacante, realmente. Nível de Romário, segundo integrante da mesa. Né? Mas, seguindo o baile, como eu falei, o melhor jogador da partida foi o Arrascaeta. Então, realmente, aí você pode tirar suas conclusões se eu vi o jogo ou não. E a interpretação. Para mim, segundo gol, lance de campo. Não, interferência do VAR não é necessário no segundo gol. Porém, pense como quiser. Acho que você tem que começar a estudar um pouquinho mais português para ter uma interpretação das falas um pouco. E não em um momento falei que o Romário é meu Gabigol. Isso não está em pauta, isso é óbvio que não é. Mas que é um dado, não tem como negar que ele teve mais artilharias em competições oficiais no Brasil do que o Romário. É só isso. Botaram palavras na minha boca, só isso que eu tenho a dizer. Eu não vou nem me alongar para dar uma chance do meu âncora falar, porque ele está doido aqui para falar de novo. Mas, senhor Matheus, eu teria vergonha de acusar os seus companheiros dessa forma. Viu? Você pegar uma fala que eu falei sobre o lateral Isla, comparar com o técnico Ramon Menezes, o Isla que tem um histórico que pode embasar uma opinião, é lamentável. Prossiga, âncora, por favor. Então, realmente, o Isla tem uma... E fala aí, relembra aí, o que o Isla ganhou? O que o Ramon ganhou? Ordem na casa aí, rapaziada. Ordem na casa, ótimo. O Isla é bicampeão da Copa América.
baita título. O Ramon tem uma Libertadores, 2 títulos brasileiros e uma Mercosul. Mas o Ramon, você tá falando do Menezes. técnico, Se vocês Ramon, quiserem não do comparar. jogador. Olha lá, tá Beyblade. Meu filho. Ele falou quantos títulos o Vasco ganhou, não ele tá faz- querendo comparar. Não Nossa tem Quer nexo, comparar senhora. cara. o Ramon, vamos lá. O Ramon tem 8 jogos de trabalho. Você quer comparar o cara que tem 25 jogos de carreira? Você que tá Realmente, comparando, independente dessa mesa cara. hoje, sustentável, irmão. Bom, vamos fechar logo, vai, sobre Flamengo e Santos. Eu só queria comentar um pouco só do lado do Santos. Mais uma partida do goleiro João, uma boa partida, perdão. O goleiro João Paulo foi muito bem, agarrou bastante, tá se saindo bem aí na equipe santista. O ataque do Santos também foi muito bem, né? O Marinho teve a chance aí de fazer seu gol, o gol foi anulado. Enfim, o Raniel, o Marinho e o Soteldo fazendo um bom trio ali nessa partida. O Cuca ainda tentando botar o Santos para jogar e realmente conseguiu durante algumas partidas. O Santos está em 10º, ainda tenta chegar lá na frente, mas ainda está atrás de alguns rivais paulistas, né? Bom, vamos fechar então com o palpitão, tá? Vamos acabar logo com as polêmicas aí. Vamos falar de palpitão, que aí dá menos problema. Léo pode falar o resultado aí do palpite da semana passada, como é que foi? Bom, a seca acabou, finalmente ganhei uma rodada de palpitão. Acertei 5 de 8 jogos em busca de mais um título aí da rodada. Essa rodada vai ser minha novamente. Então, realmente o Léo ganhou esse último palpitão, porque eu não participei, né? Como vocês sabem, eu não participei. Então, realmente, né? Fica mais fácil, porque os outros integrantes da mesa são muito, né? Tá bom. Lembrando que a gente teve 8 jogos, o jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense e Grêmio e Goiás não rolaram, porque teve o jogo do estadual, né, para o Atlético Mineiro e Grêmio. E então vamos passar para a rodada 7, palpitão na rodada 7, vamos começar com o Clássico Rei, lá no Ceará e Fortaleza, 7 horas da noite, dia 2, vai ser no sábado, não, sábado não, vai ser na quarta-feira, tá bom. Ceará e Fortaleza, então eu vou de vitória do Ceará. Vitória do Ceará. Empate. Goiás e Corinthians, 7h15. Eu vou de vitória do Corinthians. Vitória do Corinthians. Vitória do Corinthians. Vitória do Goiás. Fluminense Atlético Goianiense, 7h15. Mais o jogo é na quarta-feira, né, nesse horário. Fluminense Atlético Goianiense, eu vou de vitória do Flusão. Vitória do Fluminense. Vitória do Fluminense. Vitória dos comandados de Odair Helman. Bahia e Flamengo, 8h30. Eu vou de vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo. Eu vou de empate. Terá VAR nesse jogo? Então acho que, né, realmente vitória do Flamengo. Com o VAR jogando de líbero, realmente vai ser invencível esse time. Atlético Paranaense é Red Bull Bragantino, que demitiu o treinador, né? Demitiu o Felipe Conceição, após mais uma derrota aí. Atlético Paranaense Red Bull Bragantino, vou de vitória do Atlético Paranaense, que também demitiu o técnico, por sinal. Empate. Vitória do Atlético. Vitória do Atlético Paranaense. Botafogo e Curitiba, 8h30. Eu vou de vitória do Fogão. Vitória do Botafogo. Vitória do Botafogo. Vitória do Glorioso. Palmeiras e Inter, 9h30. Vou de vitória do Inter. Mais uma. Vitória do Inter. Empate. Empate. Santos e Vasco, 9h30. Vou de vitória do Santos. Vitória dos comandados de Alex Estival ou Cuca. Vitória do Santos. Vitória. O ramonismo continua. Vitória do gigante da colina. Fora de casa, o jogo do Vasco lá na Vila Belmiro. Bom, aí terminam os jogos de quarta-feira. Na quinta-feira, Grêmio e Sport às 7h. Vou de vitória do Grêmio. 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 Vitória do time do Rio Grande do Sul. Atlético Mineiro e São Paulo para fechar, às 8h da quinta-feira. Vou de vitória do Atlético Mineiro. Empate. Vitória do Galo. Empate. Então é isso, cobrem-nos, né? Enfim, a gente termina o palpitão por aqui. Então, eu tive mencionando aí sobre Copa do Brasil, né? Que rolou no meio de semana, a gente não comentou. A Copa do Brasil, ela classificou 10 times para a última fase de qualificação antes das oitavas. Né? Classificou, por exemplo, o Vasco, classificou o Fluminense, classificou o Ceará em cima do Vitória, o Botafogo vencendo o Paraná, classificou o CRB vencendo o Cruzeiro, que está numa situação complicada agora. O jogo da América também, o América passou, o América Mineiro, né? Brusque, Juventude, Atlético Goianiense, Ponte Preta, foram esses times aí que passaram, como eu fui citando. Eles vão para a quarta fase, vai ter um sorteio e vai definir os 5 classificados aí finais para essa fase de oitavas de final da Copa do Brasil, né? Segundo alguns, a Copa mais democrática do mundo, do Brasil, né? O campeonato mais democrático, eu não concordo, mas enfim. E
É isso então, a gente mencionou aí Copa do Brasil, enfim, teve Brasileirão, jogos de meio de semana e agora teve jogos de fim de semana que a gente já deu essa comentada aí geral. É isso. Estamos fechando aqui então o episódio. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí. Caso você ainda não tenha, né, seguido a gente aí nas plataformas, né, siga a gente aí no Spotify, enfim, nos outros aplicativos que você estiver assistindo, Breaker, enfim, Cashbox, qualquer outro. Se você está vendo a gente no YouTube, se inscreve no canal aí, deixa like e tal. E ativa o sininho também para você não perder notificação nenhuma quando a gente postar. E é isso, um grande abraço para os meus colegas aí que proporcionaram um bom episódio hoje. E é um prazer ter vocês. E tamo junto. Uma polêmica sempre vale a pena, viu? Porque aí o programa fica interessante, né? É isso. Pode falar aí. Agradecer aí aos meus companheiros aí da mesa, agradecer ao Léo, ao Kelly, ao Matheus, por mais esse programa aí calorado. Dizer aí pro nosso querido amigo Matheus que o Romário, o senador do Podemos, acabou de publicar aí no Twitter uma campanha contra fake news. Então, assim, se o nosso Romário quiser honrar o nome, ele pode seguir o exemplo do político, né, que figura aí nas redes sociais. Só isso mesmo, um abraço, até o próximo programa. Siga-nos nas redes sociais para se atualizar nos próximos programas. Então, agradecer aí mais um convite aí, o Quarteto de Ataque completo mais uma vez. Apesar das discussões, das zoações, foi ótimo falar com a rapaziada, botar o papo em dia de novo. E realmente tem que dar uma reciclada realmente nos integrantes da mesa, né? Porque Isla melhor que Rafinha, Gabigol melhor que Romário. Cada um fala cada uma, né? Que eu que estava 2 semanas aqui afastado, de férias, tive que voltar a escutar essas piadas, né? Mas fazer o quê? Amigo não tem defeito. É isso aí, segue o baile. Muito obrigado a participação. Então, muito obrigado aí, até a próxima. É, muito bom aí o programa. Realmente esse encerramento é do nosso amigo Cruz Maltino, bem triste, né? Algumas falas aí. Ele continua insistindo no erro dele. Enfim, acho que ele tem que rever alguns conceitos aí. Tá parecendo até um amigo que ele gosta, Fábio Sormani. Mas enfim, muito bom o programa. Segue aí a gente nas redes sociais, no YouTube, no Twitter. Se estiver ouvindo no Spotify, siga aí. E é isso, até a próxima, Matheus. A gente vai precisar de uma semana sabática aí para voltar sem falar essas groselhas. Valeu então, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Até o episódio 11. Valeu.